Olá, boa tarde. Como eu posso passar no mestrado com bolsa de estudos? Bom, bolsa de estudos é o que muita gente deseja, né, quando faz uma seleção de mestrado, é conseguir, junto com a aprovação desse mestrado, o financiamento dessa pesquisa, né? A gente sabe que muitas pessoas não têm condições, né, de se manter durante os 24 meses do desenvolvimento da pesquisa de mestrado e também esse momento de cursar as disciplinas, se dedicar realmente para o programa de pós-graduação. Então, para muitas pessoas é extremamente importante conseguir uma bolsa de estudos. Mas nem todo o programa de mestrado vai ter bolsa de estudos para todo mundo. Então, existe uma certa concorrência para essas bolsas de estudos. É sobre isso que a gente vai falar nessa live, que hoje é sexta-feira, hoje é a nossa 10ª live da imersão Passei no Mestrado. A gente encerra mais uma semana e próxima semana a gente vai ter já a 3ª semana, tá? Da imersão, lembrando que a gente tem 4 semanas, são 20 lives que eu programei para vocês. Hoje, especificamente, vai falar sobre isso. Se você tiver perguntas relacionadas à bolsa de estudos, deixa aqui e a gente vai comentando ao longo da live. Além disso, vai mandando para os seus amigos, clique aqui no aviãozinho, manda para as pessoas que você conhece que pode precisar desse conteúdo. Também lembra sempre de entrar para o meu canal no Telegram e também me seguir lá no YouTube, tá? Aqui na descrição do meu perfil tem um link, você clica e você já pode acessar todas as outras redes sociais, todos os meus canais. Vamos falar de bolsa de estudos. Hoje eu não estou no meu pôr do sol, né? Hoje eu não estou na minha casa, eu viajei, estou no interior. Então, hoje a gente está em outro cenário, mas o conteúdo vai ser da mesma qualidade. Estão pedindo já aqui para deixar a live salva. A live vai ficar salva. Tô pedindo, espera mais gente entrar. É que a live fica salva, então se eu não entrar falando já o conteúdo, depois as pessoas que vão ver a live salva vão achar estranho, né? Mas é isso, vamos lá. Dona Josimeire tá aí, VMM, Ver Mais e Melhor, Simone Frasson. Seguinte, bom, posso conseguir bolsa de estudos? Pode. A bolsa de estudos ela é possível para todo mundo que faz uma seleção de pós-graduação, mestrado, doutorado, não é isso? Só que nem todo mundo consegue a bolsa de estudos. Lembra que eu falei para vocês aqui em uma das lives da imersão que é sobre a importância de você entender como que o programa de pós-graduação ele funciona? E eu venho falando ao longo das lives muito sobre isso, como que os programas de mestrado eles funcionam. Se você está me acompanhando desde o início, já sabe como que é a burocracia da pós-graduação no Brasil. Você já sabe, por exemplo, que os programas de pós-graduação, os mestrados, os doutorados, eles são avaliados por uma entidade que se chama CAPES, que essa entidade está ligada ao Ministério da Educação, que essa entidade avalia esses programas de tempos em tempos, e é em função dessa avaliação que esses programas recebem uma nota. E é em função dessa nota que esses programas recebem que eles vão ter ou não bolsa de estudos, ok? Para além disso, existem outras coisas também que vão influenciar para que esse programa de pós ele também tenha mais bolsas de incentivo à pesquisa, né? Bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, enfim. Né? Então acho que isso já ficou claro para vocês, esse protocolozinho, esse trâmitezinho burocrático em relação a essa questão de funcionamento mesmo da pós-graduação. Aqui ao longo da imersão a gente vai falar sobre outros protocolozinhos, outras burocracias que estão relacionadas a esse mundo. Mas em relação à bolsa de estudos, é importante você entender isso, por quê? Porque lembra que eu falei que tudo é estratégia? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na estratégia para eu fazer um mestrado, concorrer a determinado programa de pós, algumas pessoas perguntam, prof, e aí, eu vou fazer um mestrado conceito 3, vou fazer um mestrado conceito 4, 5, 6, 7, qual é o melhor programa de pós-graduação para eu fazer? Aí eu falo o seguinte, bom, o pessoal que faz mentoria comigo, eu falo, olha, eu faço a anamnese, né? É como um médico mesmo. Primeiro eu investigo toda a vida da pessoa, quais são as intenções dela, para eu poder dar um parecer. E aí, em muitas dessas mentorias, eu falo para ela o seguinte, ó,
Como é que tá teu currículo? Teu currículo tá legal? Tá, você tem publicação, fez iniciação, beleza? Você tem experiência com pesquisa? Tem. Então tá, você tem experiência com pesquisa, teu currículo tá legal, a gente marca um pontinho aqui. Vamos ver agora quais são os programas de pós-graduação que tem ali próximo de você e que você tem condições de fazer. Dentre esses programas que são relacionados à tua área, qual é a nota desses programas? Ah, eu vi que tem 3 programas e tem um que é nota 6. Então, beleza. Você tem condições financeiras de bancar uma pesquisa? Não, eu não tenho. Então, se você tem um currículo muito legal, se você fez iniciação, tem experiência com pesquisa, tem um programa que é conceito 6, imagina-se, por conta desse protocolo, que esse programa, que é conceito 6, avaliados como nota 6, que esse programa de pós, esse mestrado, ele tem um número maior de bolsas se comparado com outro programa de mestrado da mesma área que tem apenas a nota 3, conceito 3, né? Porque, obviamente, ele tem um conceito maior, ele nessa distribuição de bolsas, ele vai ter vantagens. Então, assim, dependendo muito das suas condições enquanto pesquisador em relação a currículo e dependendo também da disponibilidade dos programas de pós-graduação, por exemplo, na tua região, você vai escolher concorrer para um programa de nota mais alta ou mais baixa, pensando estrategicamente em, de repente, conseguir uma bolsa de estudos, tá? O programa que é nota 3, que é a nota mais baixa, ele vai ter bolsa de estudo? Muito provavelmente sim. Tá? Muito provavelmente ele vai ter bolsa de estudos. Só que, por exemplo, a cada ano, por exemplo, aquele programa de pós, ele abre um processo seletivo, né? Estamos em 2020. Então, em 2020, aquele programa abriu um processo seletivo, vão entrar ali 20 alunos. Ano que vem, 2021, mais 20 alunos. E assim sucessivamente. A cada ano, né, por exemplo, digamos que eu entre esse ano, 2020, isso quer dizer que o pessoal da turma de 2019 ainda está em curso. E uma parte das bolsas que esse programa tem está ali já nas mãos da galera que entrou no ano de 2019, tá? Eu estou entrando em 2020, eu quero bolsa. Então, quais são as bolsas que vão vir para mim? Provavelmente a bolsa do pessoal que entrou em 2018 e que está concluindo o mestrado em 2020. Então, isso é uma coisa também que a gente tem que pensar. Se eu realmente quero e eu só posso fazer mestrado se tiver bolsa, deixa eu analisar quantas seleções de seleção, né, de entrada naquele mestrado, aquele programa faz ao ano. É só uma? Como que é a disponibilidade de bolsa naquele programa? Eu sei que aquele programa tem nota alta, então ele tem maior número de bolsas, né? Ali, por exemplo, de 20 pessoas que entram, 10 pessoas conseguem bolsa, ou seja, a metade. Então bacana. Então, quando eu falo que vocês precisam entender como que funciona a parte burocrática e pensar estrategicamente também para essa questão de bolsa, é isso. É você analisar as tuas condições, as condições do programa, dos programas de mestrado que tem na tua região, a nota desse programa e também, por exemplo, a questão dos processos seletivos. Por exemplo, um programa que faz processo seletivo 2 vezes ao ano. Pode ter um programa que faz processo seletivo 2 vezes ao ano. Então, ele vai ter que fatiar, né, distribuir aí o quantitativo de bolsas que ele tem por aqueles mestrandos que entram em cada processo seletivo. Também é uma outra coisa que você precisa analisar, tá bom? Então, assim, como que eu vou conseguir essa bolsa de estudos? Bom, se você pensar estrategicamente, né, pensar dessa forma, você consegue, de repente, assertivamente tentar ser uma seleção para um determinado programa que você vai ter uma maior probabilidade de conseguir essa bolsa de estudos, tá? Mas assim, mesmo os programas que são nota mais alta, que tem conceito mais alto, eles não têm bolsa de estudos para todo mundo. Voltando para esse exemplo que eu dei para vocês, um programa que abre 20 vagas a cada ano. Mesmo um programa que é nota 7, ele não vai ter 20 bolsas disponíveis para aquela turma de 20 novos mestrandos que entrou no ano 2020, tá? Por quê? Porque lembra que tem uma turma anterior, a de 2019, e tem a de 2018 que está formando ainda, tá? Então, o quantitativo de bolsas, por mais que seja alto esse quantitativo, vai ser distribuído aí por todos os mestrandos, o da turma anterior, o da turma que está se formando, né? Lembra que o mestrado tem 24 meses.
Então, isso é um fator que você precisa pensar em relação à bolsa. Uma outra coisa em relação à bolsa é que é o seguinte: bom, independente, o programa tem muita bolsa, tem pouca bolsa, tem zero bolsa, enfim. Qual é o primeiro critério, dentre praticamente todos os programas de pós-graduação, para que você possa conseguir uma bolsa, concorrer a uma bolsa de estudos? Primeira coisa é a tua colocação, né? Acho que foi na live de anteontem, eu comentei para vocês, eu não quero só que você passe num processo seletivo, que teu nome saia na lista de aprovados. Que vai sair na lista de aprovados, eu tenho certeza que você está me acompanhando na imersão, você está colocando em prática tudo que eu estou dizendo aqui para você. Então eu não tenho dúvidas que cada um de vocês aqui que me acompanham, que acompanham meu trabalho, colocam em prática tudo que eu falo para vocês, se vocês estiverem colocando em prática, vocês vão conseguir a aprovação de vocês. Mas eu não quero só isso, eu quero que vocês consigam a aprovação de vocês, mas ali ranquear dentre os primeiros, porque essa é uma dos itens, ou talvez o primeiro item aí, para que os programas de pós-graduação levam em consideração para a distribuição de bolsa, que é a colocação dos seus aprovados. Então, por exemplo, aquele cara que passou 20 vagas, ele passou na 20ª vaga. Então, assim, muito dificilmente essa pessoa vai conseguir uma bolsa de estudos, tá? Pode conseguir? Pode, vou já dizer como. Mas, de cara, é muito difícil essa pessoa que ficou em último colocado no ranking, ela conseguir uma bolsa de estudos, tá? Isso depende também de processo seletivo para processo seletivo. Tem processo seletivo que você concorre, por exemplo, ao número X de vagas. Ah, são 20 vagas, eu estou concorrendo às 20 vagas. E tem processo seletivo onde você concorre, por exemplo, para a vaga de determinado orientador. Então, esses processos seletivos onde você concorre para as vagas de determinado orientador, pode ser que o critério de distribuição de bolsa mude um pouco. Por quê? Porque você está passando, por exemplo, em primeiro ou segundo na linha de pesquisa de determinado orientador, e não necessariamente na grande área de concentração do programa. Então, para esses tipos de programa, de pós, você precisa conhecer como que esses critérios, como que isso é definido. Em edital do mestrado, isso não vai ter, tá? Por quê? Porque não é garantia que você passa e você ganha uma bolsa. Não é garantia, tá bom? Porque quem que distribui essas bolsas? A maior parte das bolsas que a gente tem, o fomento, é o governo. O governo federal, os governos estaduais, tá? Por exemplo, CAPES e CNPq, né? E a gente também tem as bolsas das fundações de amparo à pesquisa de cada estado. Então, pode ser, por exemplo, algum problema político, enfim, no país ou no estado, naquele ano que você entrou, você teve a falta de sorte, né, aquela instituição de fomento não ter liberado um número suficiente de vagas ou ter retido bolsas, como aconteceu, né, infelizmente, mais recentemente, praticamente em todos, especialmente nos programas de pós-graduação das áreas de humanas. A retenção de bolsas de estudos. Por exemplo, início do ano passado, final do ano, outubro, setembro, mais ou menos por aí, eu fiz a minha primeira seleção, eu me inscrevi pela primeira vez no processo seletivo para o pós-doc, para o pós-doutorado. E essa seleção tinha o direito à bolsa, a bolsa era R$4.000. Eu me inscrevi, eu e mais alguma galera se inscreveu, uma vaga apenas. E depois, uma semana depois que a gente estava inscrito, a gente soube que o governo federal tinha retido as bolsas para a pós-graduação. Então, o que aconteceu? O programa de pós cancelou o edital do pós-doutorado. Eu entrei no segundo momento para o pós-doutorado, porque eu resolvi me submeter a um pós-doutorado voluntário, sem bolsa. Então, eu percorri todo o meu pós-doutorado sem bolsa. Eu queria essa qualificação para mim, né? Porque o primeiro edital que eu concorri, que era com bolsa, foi cancelado porque teve essa retenção de bolsa contra o governo. Enfim, por uma questão política. Então, isso pode acontecer. Faz parte, né? Então, essas coisas fazem parte do universo do estudante brasileiro, seja ele do ensino básico ao ensino superior, da graduação ao pós-doutorado.
Então, essas coisas precisam ser analisadas por você. Mas a tua colocação, em que local desse ranking dos aprovados você fica. Sempre queira ser os primeiros, estar entre os primeiros. Porque isso não só vai ser... Você vai ser bem visto, né, pela coordenação, pelos professores, pelo colegiado, por essa atmosfera e esse universo, né, acadêmico, como também, isso do ponto de vista da distribuição de bolsa, muito provavelmente vai ser ali um dos primeiros elementos ou itens que o programa de pós ele vai levar em consideração. Claro que tem outros, a gente vai comentar ainda aqui esses outros pontos, mas a colocação é o primeiro ponto, tá bom? Deixa eu ver logo o que vocês estão perguntando e aí eu vou desenvolvendo meu raciocínio em cima das perguntas de vocês. O que eu ainda tenho para falar, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui o que vocês colocaram. Luzenira tá aí. Felipe, vai ter Nutri, Grande José. Nem conheço pessoalmente, mas já admiro. Obrigado. A profa Dani. É verdade que as bolsas podem ter valores diferentes. Por exemplo, o FAPESP oferece bolsa, que CAPES e CNPq. Então, CAPES e CNPq vão ter sempre o mesmo valor, porque é federal. Então, por exemplo, o mestrado tá R$ 1.500, né? Na minha época de mestrado era 1.200. Né? Então, eu sou de uma época que a bolsa era bem menor do que atualmente ela é. Era 1.200. Então, a bolsa CAPES CNPq tem o mesmo valor. No entanto, o que é a FAPESP? A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Todos os estados têm as suas fundações de amparo à pesquisa. Por exemplo, eu sou do Piauí, e aqui no Piauí a gente tem a FAPEP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí. E sim, as bolsas de estudos das fundações podem mudar, podem ter valores diferentes, tá? Eu não lembro qual é o valor da bolsa. Em geral, as fundações de amparo, elas levam em consideração o valor base da CAPES e do CNPq, tá? Então, se é 1.500, provavelmente as fundações de amparo também vão distribuir bolsas a esse valor. Mas você pode ter algum estado que, por alguma condição financeira, obviamente, não consiga pagar esse valor de 1.500 e paga um pouco menos. Na FAPESP, se não me engano, eu não tenho certeza o valor, mas eu sei que é um pouquinho a mais do que o valor que é pago pelas bolsas CAPES e CNPq. O professor Atos perguntou, tá tudo bem, professor? Aconteceu alguma coisa? Tá bem, Atos, porque a pergunta... O Antônio Gonçalves, boa noite, boa noite. Naldo Santana, beleza? Bolsa de estudos deve ser utilizada somente para pesquisa? Então, Atos, a bolsa ela é sobretudo para pesquisa, né? Só que assim, a gente sabe, e eu passei por isso no mestrado, no doutorado, que às vezes a gente tem que parar de trabalhar para poder fazer o mestrado, né? Então, a bolsa de estudo, por exemplo, na minha época era R$ 1.200. R$ 1.200. Lembra que eu falei para vocês aqui que por conta de me dedicar ao mestrado, eu abandonei os meus 2 contratos da época, o Instituto Federal e a Universidade Estadual, e eu fiquei só com a bolsa. Até porque, uma outra coisa que eu ia falar para vocês, a depender do programa de pós, se você, por exemplo, você tem um emprego e você passa ali, eu passei em segundo lugar e tive o direito a ganhar a bolsa. E a gente tinha 3 bolsas na época. Na minha turma, os 3 primeiros colocados ganharam bolsa. E aí, uma das condições, isso é uma condição do programa, era a gente não ter vínculo empregatício. Então, a coordenação sabia que eu era professor contratado, e aí a coordenação, ela me procurou e ela perguntou se eu estava disposto, por exemplo, a ficar com a bolsa ou continuar trabalhando. Qual que era a minha decisão? Eu falei, não, eu vou abandonar meus contratos e vou ficar só com a bolsa. Eu vou ganhar menos, beleza, mas eu vou me dedicar aqui. Então, assim, em tese, a bolsa é para você fazer só a pesquisa. Mas a realidade brasileira é completamente diferente do que a teoria ela diz. Então, assim, naquela época, aqueles R$ 1.200 era para eu me manter. Eu morava na capital, né?
Eu morava na capital, eu não tinha condições. Eu também é muito complicado para mim, porque ou, por exemplo, eu falei para vocês que eu não tô em Teresina hoje, na capital. Hoje, sexta-feira, eu tô aqui em Campo, que é a minha cidade natal. Então, eu não tinha como ir na cidade dos meus pais. Eu não tinha como ir daqui para Teresina o tempo todo, né? Porque eu tinha aula, as aulas eram segunda a sexta, o semestre inteiro. E também ficava muito caro, então eu tinha que ficar lá, enfim, tinha outras coisas da vida pessoal também, que eu precisava ficar, morar lá. E aí do 1.200 não dava, eu tinha que fazer outras coisas. E aí eu falei pra vocês que eu ia falar, eu falei que depois eu ia comentar em outras lives. Por exemplo, uma das coisas que eu fiz na transição de mestrado para doutorado, mesmo ganhando a bolsa já no doutorado, que era 1.200, 2.200, uma coisa assim, eu vendia pulseiras. Então, quem me acompanha aqui mais antigamente sabe que eu fazia pulseira e eu vendia para complementar minha renda e eu juntar com o dia das minhas bolsas eu consegui me manter. Esse período que eu tive que ficar sem trabalhar, né? Tá ok? A Cris colocou, a bolsa exige dedicação exclusiva? Então, Cris, eu acabei de comentar um pouco sobre isso, né? Em tese, sim. No entanto, alguns programas de pós permitem que você concilie isso, que você trabalhe. Por exemplo, na época para eu ganhar a bolsa, para a implementação da bolsa, que a gente chama, no meu programa de pós, e eu acho que isso é uma regra geral, você não pode ter um vínculo empregatício, com algumas exceções. Por exemplo, se você for professor, e também se você trabalha a tantos quilômetros de distância da sede onde faz o programa de pós. Se o teu orientador permitir, você pode receber bolsa sim e continuar trabalhando se você é professor, tá bom? Mas na minha época, isso não permitia, tá? Isso acho que foi uma coisa que veio depois, mas porque eu tive colegas que conseguiram isso também. Mas na minha época, não. Então, em tese é dedicação exclusiva, mas em algumas exceções você pode continuar trabalhando e receber bolsa sim, tá bom? Por exemplo, na época do doutorado, eu também fiquei um tempo sem trabalhar, e aí a minha bolsa de doutorado foi implementada, e depois eu consegui um trabalho numa faculdade particular. E eu trabalhava na faculdade particular e ganhava bolsa. Mas isso eu tinha um consentimento da minha orientadora, tá bom? Então, para a implementação da bolsa, em tese, você não pode ter vínculo empregatício com algumas exceções. Depois que a bolsa é implementada, se você também tiver autorização por parte da orientação, do teu orientador e de consentimento do programa de pós, você pode também trabalhar e receber bolsa, tá? Mas, em geral, os programas... Isso é muito de programa para programa, mas, em geral, os programas de pós-graduação, eles têm isso em regimento interno. Então, vocês precisam também dar uma olhada no regimento interno. Sempre falo só, candidato a mestrado, candidato a doutorado, sempre olhem o regimento interno desse programa de pós. Porque você já vai ter uma noção de como que ele funciona, tá bom? E, muito provavelmente, essas questões de bolsa também vão estar ali descritas no regimento interno. Só quem terá direito a quem tiver nota máxima. Então, eu falei agora há pouco para vocês o seguinte, que tem, por exemplo, a pessoa passou em 20º lugar, ela ficou em último lugar. E aí essa pessoa, de cara, provavelmente ela não vai conseguir bolsa. Mas pode ser que no decorrer do programa ela consiga bolsa. Depende muito do que. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês. Programas que têm nota mais alta têm um maior quantitativo de bolsas. Então, eu fui o último colocado na minha lista e meu programa ele tem muita bolsa. Só que nesse momento em que eu entrei, as bolsas estão com quem? Eu entrei em 2020, as bolsas ainda estão com o pessoal da turma de 2018 que está ainda concluindo. Então, à medida em que essas pessoas vão concluindo, essas outras bolsas vão sendo remanejadas, tá? E nessa lista, por exemplo, a lista de 20 aprovados, pode ter, com certeza vai ter, dentro dessa lista, pessoas que não se enquadram nos critérios de bolsa. Pessoas que têm uma renda alta, já são concursados, né? Dedicação exclusiva em alguns concursos, e aí não pode receber bolsa também, tá? Então, alguns colegas dessa lista não vão se enquadrar, e no final das contas, essa bolsa pode chegar para mim. Mas ela vai chegar para mim talvez no final do primeiro ano, no início do segundo ano, tá bom? Há possibilidade? Sim, existe.
A Michelle colocou assim: professor, por exemplo, se um programa tiver 4 linhas de pesquisa e o número de vagas abertas nas... Bom, vamos lá. Professor, por exemplo, se um programa tiver 4 linhas de pesquisa e o número de vagas abertas nas linhas são diferentes, as bolsas vão ser distribuídas por linha ou de forma geral? Michele, isso eu não sei te dizer, porque quem define isso é o programa de pós-graduação, tá? Cada programa, acabei de falar do regimento, cada programa tem uma forma de pensar a questão de quem tem direito à bolsa, quais são os critérios, como que vai ser redistribuição de bolsas, no caso das bolsas de quem está concluindo, né, que vai ser passada para a turma que está em andamento. Então, assim, tanto implementação de bolsa, redistribuição de bolsa, critério para bolsa, eu estou falando para vocês de uma forma mais geral, como que funcionam os programas de pós, mas como isso é um caso muito específico, eu creio que em colegiado deve ter alguma coisa já instruída, alguma diretriz, e possivelmente essa diretriz pode estar no regimento interno desse programa. Então, definiu qual é o programa, já sabe qual é, tenta estudar ao máximo como que ele funciona, inclusive como que é essa distribuição de bolsa, tá? A bolsa pode ser cancelada no período previsto da pós-graduação, seja mestrado ou doutorado? Pode. A bolsa pode ser cancelada, tá bom, Dani? Bom, quando que ela vai ser cancelada? Eu acabei de falar para vocês do edital, né, do meu edital do pós-doutorado na época, que foi cancelado por conta do cancelamento de bolsa, por conta do governo federal. Então, essas questões políticas podem influenciar no cancelamento de bolsa, e também o cancelamento da bolsa pode ser cancelado se você não estiver rendendo para o programa de pós. Né? O que eu falei? E cada programa tem os seus critérios. Exemplo, existem alguns programas de pós que eles colocam como critério cancelamento de bolsa do candidato, do aluno, né, que já é aluno, se ele mudar de orientação. Por exemplo, se ele foi entregue, ele era orientado pelo professor João, o professor João disse: olha, eu não quero orientar mais a Dani, porque a Dani me dá muito trabalho. E você foi entregue para a coordenação do curso, né, e você depois passou a ser orientada pela professora Maria, que te aceitou te orientar. E o motivo do professor João ter te entregue para a coordenação, não ter ficado com você, foi por um mau comportamento seu, por falta de rendimento, tudo que ele pedia você não fazia. Por exemplo, ou então foi acordado entre vocês que você fizesse estágio docência na disciplina X, no período tal, você não ia lá para o estágio docência. Então, assim, o comportamento do mestrando também, que é bolsista, é fundamental. Você tem que rezar na cartilha do programa de pós-graduação. Como diriam os mais velhos, né? Rezar na cartilha. Se você não reza na cartilha, você pode ter sua bolsa cancelada sem problema nenhum. Passa-se, obviamente, por um processo, essa decisão em colegiado, mas pode ter o cancelamento, sim. E se você desistir também. Luzenira: professor, fala da importância da escolha da disciplina, ou seja, ela deve ser... Vamos lá. Fale da importância da escolha da disciplina, ou seja, ela deve ser da linha na qual o aluno deseja concorrer. Luzenira, não entendi tua pergunta. Escolha, porque disciplina é depois que você passa no programa de pós, tá? Depois que você passa, e você vai escolher quais são as disciplinas que você vai cursar logo no primeiro semestre, as obrigatórias, as optativas, tá bom? Agora caiu a ficha que pode ser que, né, que você esteja falando da disciplina como aluno especial. Acho que é isso, né? Então, se tiver disciplinas abertas, editais abertos para aluno especial com disciplinas que estão relacionadas à linha de pesquisa que você quer futuramente concorrer nesse programa, melhor ainda, tá? Ana, acupuntura tá aí. Rosana, boa noite. Antônio, Lenda escrevendo. Muito bem, Antônio, Lenda escrevendo, né? E a bolsa na instituição particular também tem. Deixa eu ver se eu voltei. Algumas pessoas pensam assim: nossa, eu vou fazer mestrado numa particular. Eu falei ontem sobre mestrado em particular, não foi? Aqui. E aí algumas pessoas pensam assim: mestrado em particular não tem bolsa. Tem sim.
tá? Independentemente do se é público ou particular, se aquela instituição tem um programa de pós-graduação avaliado e reconhecido pela CAPES, a CAPES vai sim, se avaliou e reconheceu, ela vai também disponibilizar um quantitativo de vagas de bolsas para aquele programa de pós, tá? Mesmo ele sendo uma instituição particular. Então tem sim. Tem a bolsa, inclusive, para algumas pessoas que estão em programas de pós particular, é extremamente importante, porque você já cobre ali uma parte das mensalidades, né? Da mensalidade. Isso, entendi, Luzanira. Agora que eu vi que é o aluno especial. Prof, fazia arte, tá certo, não é fácil estudar e trabalhar. Fazia arte, não é fácil. Inventava, fazia arte, exatamente. Tá certo, Rosana. Bom, Everton, onde foi o mestrado? Eu fiz mestrado na Universidade Federal do Piauí, no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Sobre bolsa de estudos, não está no edital do mestrado, então? Não. Porque bolsa de estudo é uma coisa depois que você passa, aí você vai ver se o programa tem bolsa, se naquele ano que você entrou, você teve a sorte de ter bolsa disponível para você, a quantidade de bolsas, os critérios que aquele programa utiliza para distribuição de bolsas, tá bom? Então, isso não vai estar, de fato, não vai estar descrito em edital. É por isso que eu quis trazer esse tema para a imersão, só para já ir falando para você o seguinte: não queira ser aquele candidato mediano que está se preparando só para passar. Não. Queira ser o candidato top de linha que vai passar entre os primeiros, porque não é só por uma questão, eu passei em primeiro lugar na seleção do mestrado, que maravilha, eu sou inteligente. Não. Também pensando já no futuro. Então, gente, pensar estrategicamente é cada passo que você dá na sua vida é planejado. Né? Nada que você faz é à toa. Então, a tua melhor preparação para o mestrado não é só para ser aprovado, mas a tua melhor preparação para o mestrado para ser aprovado entre os primeiros e assim conseguir bolsa também, tá bom? Prof. Joel Neto. Posso cursar o inglês e entregar a proficiência diante do curso do mestrado? Joel Neto. Seguinte, Joel, alguns programas permite isso sim, tá bom? Por exemplo, o programa de doutorado de desenvolvimento do meio ambiente, né? Que eu fiz e hoje eu colaboro lá com o pessoal. Por conta da pandemia, eles resolveram tirar a proficiência do processo seletivo. E você pode fazer o doutorado e daqui a tanto tempo entregar a proficiência, tá? Então, assim, isso é só um exemplo real para te mostrar que a possibilidade, ela existe. Só que eu sempre toco naquele assunto de você olhar para o programa que você quer, porque nem todo programa ele é igual, tá? Quando eu estou falando para vocês como que funciona após o mestrado, as seleções, não sei se vocês já se tocaram, mas eu uso muito a palavra geralmente. Em geral, geralmente, né? Eu tento sempre não fechar as coisas, exatamente pensando nisso. Que a gente tem centenas de programas de mestrado no Brasil, cada programa de mestrado tem a autonomia de criar os seus próprios critérios de seleção, de distribuição de bolsa e tudo mais. Existe essa possibilidade, existe alguns programas abrem essa possibilidade, outros não, tá? Rezar na cartilha, a Jane colocou. Exatamente. Então, gente, seguinte, vamos tentar fechar aqui, desenvolver um pouco mais do que eu falei e fechar a ideia, né, da temática da live de hoje. Você pode... Eu acho que agora que a ficha caiu, eu acho que eu sei porque que o Atos perguntou se tá tudo bem comigo. É pelo meu rosto que tá vermelho, né? É que eu fiz uma coisa no rosto e aí tá vermelho. Tá em vermelho, um pouco inchado, né? Parece que eu chorei, alguma coisa do tipo. Mas é porque eu mexi no rosto. Tá, gente? E aí... eu lembrei de uma outra história. Deixa eu falar, depois eu conto. A questão das bolsas. Primeira coisa, bolsa... Primeiro critério, passar entre os primeiros para conseguir bolsa. Sabia que era isso. Primeiro critério é passar
em primeiro lugar, para conseguir bolsa. Segundo lugar, é você verificar junto a esse programa o que eles pensam sobre vínculo empregatício. O que eles pensam sobre o vínculo empregatício. Porque alguns desses programas vão dizer que quem tem vínculo empregatício não pode ficar com a bolsa. Aí passa para o próximo da lista, tá bom? E pode ser também que eu já vi, que alguns programas levam em consideração publicação. Aqueles programas que são muito produtivistas, eles podem levar em consideração o fato de você ter artigo não publicado, né? Então, tipo, aquele candidato que teve o melhor desempenho na análise do currículo. Então, esse aqui já pontua um pouco mais nos critérios para conseguir bolsa ou não, tá bom? Sabe o que foi que eu lembrei, gente? Não foi peeling, a Rodana colocou peeling. Dividi com vocês aqui as minhas intimidades. Não foi peeling, foi sobrancelha. Eu fiz a sobrancelha, ajeitei a sobrancelha. E foi agora há pouco, então fica vermelho, né? Quem sabe? E eu ri porque... Não sei se vocês estão vendo. Eu tô distribuindo as lives. Eu tô postando as lives no Facebook também. E aí no Facebook tem muita gente tóxica, né? Muita gente que não sei porque tá fazendo lá no Facebook, enfim. E aí essas pessoas... Muita gente comenta no Facebook das minhas sobrancelhas. Então, tipo... Hoje mesmo, à tarde, um cara postou assim... Nossa, que sobrancelha grande. Dava pra fazer uma peruca. Aí eu respondi assim: tá, quando eu fizer eu te mando. Daí você faz pra tua careca. E aí uma outra comentou assim: nossa, essa sobrancelha ela é enorme, parece que é artificial. Aí eu disse: gostou. Eu achei que ela estivesse me elogiando. Não, ela tava falando mal, ela disse que minha sobrancelha era horrível. Aí eu peguei e disse assim, eu falei assim: olha, cuidado, inveja mata. Aí ela botou assim: não, essa não é a minha, não é inveja, é a minha opinião. Eu coloquei: essa é a minha opinião de que você tem inveja da minha sobrancelha. Aí, de vez em quando eu respondo as pessoas, mas é incrível. Tem gente que, ao invés de prestar atenção no conteúdo, vai prestar atenção em quê? Na minha sobrancelha. Gente, eu passei a minha vida inteira tendo bullying em relação à sobrancelha, desde pequeno. Meu pai tem a sobrancelha muito grossa, minha mãe tem a sobrancelha muito grossa. Então, assim, e eu sou uma pessoa muito bem resolvida, graças a Deus. Então, assim, quando as pessoas colocam esse tipo de comentário sobre a minha sobrancelha, eu juro, eu dou ataque de riso. Eu rio tanto que minha barriga dói. E aí meu rosto tá vermelho por causa disso, porque eu ajeitei, eu tirei, né? Eu tiro aqui e tiro aqui. Aí fica vermelho. Entendeu? Mas é isso. Quer ver? Entre no meu Facebook e veja lá os comentários das minhas lives no Facebook. É só sobre a minha sobrancelha. O pessoal fala da minha sobrancelha. Incrível. Eu me acabo de rir. Mas tem uma pergunta da Rafa aqui. Desfoquei do assunto, mas vamos voltar. Na entrevista, os professores da banca questionam sobre o interesse da... Sim, massa, Rafa, essa pergunta. Sim, na entrevista eles vão perguntar. A gente vai ter uma live só sobre entrevista, mas já adiantando. Eles perguntam sobre isso, tá? E aí eu sempre oriento o seguinte: você tem que ser o mais sincero possível. Você tem interesse em bolsa? Tem. Mas por que você merece ganhar essa bolsa? Então fica a pergunta. Reflitam aí, por que você merece receber essa bolsa, tá? Então, porque eles vão perguntar certamente sobre isso. Tem que se cuidar, né? Afinal, eu lido com imagem, exatamente. Isso. Obrigado, Michele. Não é? O pessoal não tem esse mancol, gente. É incrível isso. Gente que desnecessário esses comentários. As pessoas só sabem focar. Só sabem falar sobre isso. Só que assim, eu acho engraçado porque as pessoas pensam que eu vou me chatear, vou ficar, entendeu? Pelo contrário, eu faço rir. Eu dou risada, tipo... Eu acho até que eu já dei umas risadas assim, aquelas que eu começo aqui em alguma live, que eu começo e não termino. E em casa eu fico lendo os comentários e rindo desse jeito. É incrível. Obrigada, Lenice.
Beleza, gente? Ó, já são 18h43. Acho que ficou claro para vocês sobre a questão de bolsa, né? Como que você tem que pensar sobre as bolsas e o que você pensar na tua melhor preparação para que você possa realmente conseguir a tua bolsa de estudos, né? E assim, não existe só as bolsas das instituições de fomento oficiais, CAPES, CNPq, as fundações de amparo. A gente também tem, por exemplo, as bolsas que são de instituições particulares, de empresas. Algumas empresas, por exemplo, da área tecnológica, da área ambiental, da área de saúde, já ficam de olho em alguns programas, especialmente os profissionais, onde você desenvolve um produto, né, voltado para a prática profissional, de olho nessas pesquisas que a academia está fazendo, né, a universidade está fazendo, o mestrado, o doutorado fazendo, e eles têm esse interesse de bancar algumas dessas pesquisas que são, do ponto de vista de aplicação, do ponto de vista da natureza, pesquisas aplicadas, né, que vão retornar algum produto para a sociedade. E aí essas empresas já ficam de olho. Então, conheço pessoas que tiveram toda a pesquisa de mestrado e doutorado bancada por uma empresa que financiou a pesquisa dessa pessoa. Por quê? Porque essa empresa tinha um interesse, né, no desenvolvimento daquele produto. Lançar um shampoo, um determinado fármaco, né, um remédio e tudo mais. Ou, por exemplo, um determinado maquinário para uma determinada atividade. Então, assim, se você é de uma dessas áreas da pesquisa aplicada, também você vai encontrar empresas é possível que você encontre essas empresas que financiam pesquisas, tá? Obrigado, gente. Conteúdo de altíssima qualidade, relevância, e a pessoa perde a oportunidade de aprender um pouco mais. Exatamente. As secretarias também fornecem bolsa. Tem por exemplo, existe algumas... Não sei se você é concursado, se você trabalha... Tem empresas que não bancam bolsa, elas não estão focadas na tua pesquisa. Mas algumas empresas, elas, por entenderem que a pós-graduação é uma qualificação para o funcionário, elas também disponibilizam um auxílio financeiro, né? Então também pode ser que, né, se você está em uma empresa, essa empresa ela disponibiliza esse auxílio financeiro, porque entende que a pós é uma qualificação para o seu funcionário, e aí você acaba sendo beneficiado também. Claro que talvez não seja uma bolsa, né, mas é um auxílio ali que vai te ajudar com certeza, tá? Beleza, gente? 18h46. Bom, a gente finalizou a segunda semana da imersão Passeio no Mestrado. Na próxima semana, segunda-feira, a gente volta com as lives, sempre às 18h. Vai ser de segunda a sexta. A terceira semana, a gente tá na metade da imersão, né? Metade. Passou voando, né? Outro dia eu comecei a primeira live. A gente já tá finalizando a segunda semana. São 4. Muita coisa eu já falei, muita coisa eu ainda tenho aqui para falar para vocês. Não dá para falar tudo, né? Senão seria 24 horas de live aqui. Mas é isso, eu espero vocês segunda-feira. Amanhã tem live, domingo também tem. Esse final de semana é feriado, Dia dos Pais. E eu vou estar aqui descansando um pouco, mas eu aguardo vocês na segunda-feira pra gente continuar batendo esse papo aqui sobre mestrado, sobre pós-graduação, tá ok? Lembre sempre de compartilhar com os amigos, comentar. Deixa eu ver o que mais. Falar bem da minha sobrancelha. O que mais? Entrar no meu canal do Telegram. Me seguir no YouTube. Obrigado, Kleber, Edir Tereza, Rosana, Rafaela. Muito bom entrar aqui com vocês todos os dias, tá? Minhas companhias do final da tarde. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Aproveitem a família. Quem tem pai, aproveita o pai, se tiver oportunidade. E é isso. Muita paz para vocês. Se cuidem. E a gente se encontra segunda-feira. Tchau, tchau.